Graça e paz, minhas irmãs. Uma boa noite de paz para todas, né? E estamos aqui mais uma vez com a responsabilidade de trazer a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. E como sempre, a gente busca o Senhor, porque eu faço questão sempre de frisar que nada nós temos se do Senhor não nos for dado, né? Se não vir dele, para que nós passemos o recado dele. E nesta noite eu gostaria de falar sobre a fé. Mas assim, a gente escuta muito falar dos homens de fé. Inclusive tem no capítulo 11 de Hebreus a galeria da fé, né? Que algumas traduções têm como epígrafe a galeria da fé e que fala muito dos homens de fé, os heróis da fé. E por que não falar das heroínas da fé, das mulheres de fé? Né? A palavra de Deus diz aqui no capítulo 11 de Hebreus, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E para falar dessas mulheres de fé, né, mulheres que conduziram seus filhos na presença do Senhor, suas filhas, eu escolhi Aliás, eu escolhi não, Deus me deu a passagem do nascimento de Moisés, né? E que diz assim no capítulo 2 de Êxodo, queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 de Êxodo, e a gente vai ler do 1 ao 10, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e peixe, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tinha tirado. Veja que não era fácil a situação do momento do nascimento do Moisés. E que fé essa mulher, a Joquebede, teve juntamente com sua filha, que possivelmente, que com certeza, aliás, aprendeu a fé com a sua mãe. Né? E ainda tem uma outra história por trás dessa história, que são as parteiras, a história das parteiras, que também são mulheres, que preservou Moisés certamente. Porque a gente escuta aqui que as parteiras, elas temiam ao Senhor e não obedeceu ao dito do rei. Elas podiam ter perdido a vida, mas por temor a Deus, elas poupava também os meninos, deixava os meninos nascer, porque o rei disse: se for mulher, deixa nascer, se for homem, mata. E Moisés estava no meio desse contexto todo. E a mãe de Moisés, tanto as parteiras como a mãe, né, tiveram a coragem, uma coragem vinda do céu, com certeza, porque a fé que está no nosso coração
foi o nosso Deus que nos deu. Ele nos deu a fé, a gente crê nele, que ele se revelou pelas coisas criadas, mas ele também nos deu a fé para que andássemos com ele e tivéssemos experiências com ele, para que nós não crescemos nele apenas de ouvir falar, mas de com ele andar, de ter experiência. E que experiência gloriosa teve Joquebede, não é? Teve seu filho. Que coragem de querer salvar a vida desse filho, querer preservar. E com certeza essa mulher tinha uma intimidade com Deus, porque ela devia orar. Então eu acredito que Joquebede fez tudo o que fez orientada pelo Senhor, porque era uma mulher de fé, que conhecia o Senhor. Então ela viu que não podia mais esconder o filho dela. E o que é que ela fez? Pegou um cesto de junco, como nós já ouvimos na história, betumou ele, igual Noé betumou a arca para não entrar água. Do mesmo jeito ela fez. Veja como a fé ela é aprendida, não é? E só para aqui a história também do Timóteo, que Paulo diz que ele aprendeu a sua fé com a sua avó, herdou da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Veja a importância das mulheres na vida dos seus filhos. Como você é importante na vida dos seus filhos, né? Porque eles aprendem a fé com você. A fé que habita em você provavelmente vai habitar nos seus filhos, nos seus netos, que são o futuro da nossa igreja, que são as futuras gerações que estarão liderando não só as igrejas, mas no campo social diversos segmentos. E que bom que sejam homens, juízes, como no caso de Ana, que criou Samuel e foi um grande juiz de Israel. O Timóteo, que foi o quê? Um presbítero da igreja, não é verdade? E finalmente nós temos essa linda história de Moisés, que foi o homem que tirou o povo de Deus da mão do faraó. Olha que grande homem foi Moisés, criado por essa mulher Joquebede. E que história interessante, como eu estava falando, ela tinha uma experiência com Deus, essa mulher tinha comunhão com o Senhor e ela foi orientada por Deus para fazer tudo isso e ela fez por fé e colocou ali o seu filhinho no rio. Veja que dor dessa mãe. Já pensou a mãe separar e ela... Por mais que a gente tenha fé, a nossa fé também ela oscila e ela podia em algum momento pensar, será que meu filho vai ser tragado por essas águas? Será que vai vir algum animal do mar e possa, não sei, um tubarão, uma baleia? Isso é um pensamento, né? Ou qualquer outro bicho, uma cobra, tem cobras que engolem pessoas, engolem um animal. Então tudo isso pode ter passado pela cabeça de Joquebede ali. E ela teve a ideia também de colocar a sua filha, mandar a menina ficar lá observando o que ia acontecer. E o que aconteceu, que nós todos vimos, é que o Senhor conduziu toda a história o tempo todo e fez com que Moisés parasse nas mãos da filha de Faraó que estava ali. Veja que projeto de Deus! E tudo isso ele faz por meio da nossa fé. Ele nos usa, é por meio da nossa fé que ele agiu, fez com que Joquebede colocasse o menino dentro do cestinho, fez com que Joquebede orientasse a Miriam para estar ali, para ver o que acontecia. O Senhor usou a própria Miriam, a mocinha, que chegou lá e quando viu que a filha de Faraó pegou o Moisés não, a criança, porque o Moisés ele veio ser depois dado o nome pela filha do faraó, né? Pegou a criança ali, ela disse, correu, viu que ela pegou a criança e a Bíblia diz assim, olha, e abrindo, viu o menino, a filha de Faraó, viu o menino que chorava e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus,
é este. E veja, havia um edito do rei, do próprio pai dela, para matar todos os meninos. Ela também foi corajosa. Ela enfrentou a situação e protegeu o menino, que voltou para a mão dele, e ela teve compaixão dele. Deus colocou amor por esse menino no coração dela, para que ela poupasse. Ela poderia entregar ao pai, mas não, ou procurar de quem teria sido aquela criança. Mas Deus planejou tudo. E ali Miriam discorreu e disse: quer que eu vá chamar uma ama dos hebreus para cuidar desse menino para ti? Ela prontamente aceitou a ideia, tudo preparado por Deus. Como Deus move o nosso coração pela fé que Ele nos tem dado. E ela foi chamar a própria mãe que cuidou do menino, que certamente ensinou a Moisés sobre Deus, sobre a fé, sobre as coisas do Senhor, sobre a história do seu povo. E ali aquele menino foi criado ali dentro do palácio de Faraó, porque Deus tinha um propósito de prepará-lo nas artes de guerra que ele aprendeu lá dentro do palácio, como administrar um grande povo, ele aprendeu lá dentro do palácio, né? E Deus ia usar esse menino para ser o libertador de Israel da mão do faraó, e foi o que aconteceu. Minhas amadas irmãs, o que eu quero com essa história? Tem tantos detalhes bonitos, importantes, que a gente poderia aplicar na nossa vida, que poderíamos tirar, mas como o nosso tempo é curto e a gente tem que resumir a mensagem, eu quero só tirar uma lição, essa lição de fé, de que nós possamos viver numa fé firmada em Cristo, de uma forma que nós passemos para nossos filhos essa herança da fé, assim como disse Paulo, a fé que habitou na tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice, e habita em ti. Que essa fé que habitou em Joquebede, habitou em Miriam e veio habitar em Moisés, seja a mesma fé que vai habitar nos nossos filhos, que em meio, veja que as dificuldades eram grandes, em meio às dificuldades que de um edito do rei, que não podia ser assim, das ordenanças, das regras, como deveria ser, que teria que matar as crianças, e elas superaram tudo isso por fé, por acreditar num Deus maravilhoso, que conduz a história, que dá livramento e que tem propósitos na nossa vida, assim mesmo é a vida, a sua vida. E eu fiz uma listinha aqui de Cláudia Fernanda, que passa a sua fé para as suas filhas, da Karina, da Alice, da Ana, da Cecília, da Cláudia Gonzaga, da Conceição, da irmã Yolanda, a fé da irmã Josilene, da Mari, da jovem Mari, da Marli, da Milena, a filha da Marli, que consequentemente herdou a fé da mãe, né? Da Renilde, da irmã Renilde, da irmã Sônia, da jovem Tainá, Tatiana, Tiale, que consequentemente herdaram a fé das mães. E essas meninas e os meninos também são a geração que estará conduzindo a igreja do Senhor, se o Senhor não voltar agora. E em meio a essa pandemia, elas estão aprendendo a fé de vocês. Seus filhos e seus netos estão observando como vocês se comportam, a forma como vocês agem. E isso vai deixar no coração deles essa fé fortalecida por meio do que Deus tem proporcionado em meio a tudo isso, ao meu e ao seu coração. A vocês que têm filhos pequenos, que têm netos. Então que habita em nós essa fé fervorosa, como a fé de Joquebede, como a fé de Ana, como a fé da Débora, que enfrentou, apesar de que a honra foi para Baraque, mas ela foi uma mulher de fé, uma guerreira. E nós precisamos deixar este legado de fé aos nossos filhos,
para que eles possam temer ao Senhor e aprender conosco que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele está conosco nas batalhas da vida, e que Ele cuida de nós, e que Ele tem propósito, por meio de nossas vidas, para aplicar na vida dos nossos filhos, que consequentemente darão continuidade às gerações futuras, que também conhecerão ao Senhor e viverão por fé, confiantemente nesse Deus maravilhoso. Que Deus, pois, nos abençoe, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos encha de vigor e de certeza e de comunhão, e que tudo isso seja o que nós passemos para os nossos filhos, para os nossos jovens da nossa igreja, os adolescentes, os jovens que também observam-nos como irmãs em Cristo que estamos lá dentro, nas situações que nós passamos no dia a dia. Você acha que eles não observam? Eles observam sim e eles aprendem conosco. É isso que eu quero dizer para vocês. Que essas mulheres de fé, que eu acabei de citar o nome, não só essas que estão escritas aqui na Bíblia, mas essas que dão continuidade a uma vida de comunhão com Deus e que dão aos seus filhos esse exemplo de fé, para que eles possam continuar vivendo, continuar crendo, continuar buscando a face do Senhor e vivendo para esse Deus e adorando até no dia em que Ele vir nos buscar. Que Deus, pois, nos abençoe e aplique no nosso coração essa palavra e nos encha de fé e de alegria e de certeza que Ele está conosco, Ele está com cada uma das minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem, porque o Senhor quer que vocês sejam mulheres cheias de fé. E Ele mesmo tem colocado a fé no seu coração, tem nos presenteado. Que Deus nos abençoe, irmãs, e nos fortaleça cada dia mais e mais. Amém.